Olá, meus irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Graças a Deus pela vida, graças a Deus pela oportunidade que temos de estudar Sua Palavra, que possamos assim, irmãos, nos dedicar ao estudo, sempre priorizando a glória do Senhor, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina, buscar, pois, em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre o céu, e nós vamos estar então falando sobre a parte 4, tá bom? Nós vamos falar que o céu, ele é um lugar real, um lugar consciente e um lugar temporário também, tá bom? Antes de começarmos, não esqueça de dar aquela curtida nesse vídeo, compartilhar aí com seus contatos, para que mais irmãos, para que mais pessoas possam ter acesso assim a esse conteúdo, tá bom, meus irmãos? E muito bem, falando hoje sobre o céu é um lugar real, o céu hoje é um lugar real, o céu hoje é um lugar consciente, o céu hoje é um lugar temporário também. Irmãos, muitos pensam no céu como algo simbólico, como algo inatingível, mas segundo a Bíblia, o céu atual é um lugar real, um lugar consciente e também um lugar provisório, onde os salvos, eles aguardam a ressurreição, aguardam a nova terra. Falando sobre a questão de o céu é um lugar real, ser um lugar real, João capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus fala de um lugar com moradas reais. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, Estevão viu o céu aberto e Jesus à direita de Deus. Alguns exemplos, irmão, de pessoas que viram o céu. Lá em Isaías, no capítulo 6, versículos 1 a 5, ele viu o trono do Senhor. Estevão, em Atos 7, como nós observamos, viu a glória de Deus, ele viu Jesus em pé. O apóstolo João, em Apocalipse 4 e 5, ele viu o trono e os anjos. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Esses vislumbres, irmãos, essas oportunidades que esses servos tiveram são reais, e mostram que o céu é um lugar localizável, que indica que ele está além do nosso universo visível, mas ele não é um conceito abstrato como nós já aprendemos, é outra dimensão, é algo criado realmente ali por Deus. O céu contemporâneo, irmãos, é parte do nosso universo ou é parte de outro? É interessante o texto de 2 Reis capítulo 2, mostra Elias sendo levado ao céu num redemoinho. Lá em Atos 1:9, observamos Jesus subindo aos céus diante dos seus discípulos. Esses fatos, irmãos, mostram para a gente que o céu hoje, o céu atual, não é um local mitológico, mas é uma realidade paralela, fora do nosso espaço físico, agora de alguma forma conectada à criação. Randy Alcorn, ele escreve o seguinte, irmãos, ele diz: o céu atual é normalmente invisível para aqueles que vivem na terra. Para aqueles que têm dificuldades em aceitar a realidade de um reino invisível, considere a perspectiva dos pesquisadores de ponta que adotam a teoria das cordas. Cientistas de Yale, Princeton, Stanford, entre outros, postulam que existem 10 dimensões não observáveis e provavelmente um número infinito de universos imperceptíveis. Se isso é o que os principais cientistas acreditam, por que alguém deveria se sentir constrangido por acreditar em uma dimensão inobservável, um reino contendo anjos e céu e inferno? Isso ele escreve na página 92 do seu livro chamado Céu. Nós sabemos, irmãos, que as 3 dimensões espaciais são comprimento, largura e altura. Essas dimensões, elas definem a forma e o espaço que ocupamos. Em outras palavras, um objeto tridimensional, ele tem essas 3 dimensões que permitem que então nós estejamos ali percebendo como algo que tem volume. Exemplo de que há algo em outra dimensão, nós observamos também no acontecimento com Estevão em Atos capítulo 7. É interessante que nesse acontecimento, Wayne Grudem, em sua Teologia Sistemática, na página 1159, ele explica que Estevão não viu meros símbolos de um estado de existência. Ao contrário, seus olhos foram abertos para ver uma dimensão espiritual da realidade que Deus ocultou de nós nesta época. Uma dimensão que realmente existe em nosso universo de espaço-tempo e dentro da qual Jesus agora vive em seu corpo físico ressuscitado.
O profeta Eliseu, irmãos, ele pediu a Deus que desse a seu servo um vislumbre do reino invisível. Ele orou ao Senhor dizendo o seguinte: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou, e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, 2 Reis capítulo 6. Então, irmãos, esses cavalos e carruagens, com certeza com guerreiros angelicais, existem ao nosso lado, existem no nosso universo, mas nós somos cegos para eles. Ou seja, eles podem estar no universo ao lado do nosso, que se abre para o nosso, de uma forma que anjos e cavalos possam se mover entre os universos. E o mais interessante de tudo, irmãos, nós precisamos observar que essas não são descrições metafóricas, porque nas duas passagens que nós observamos, nós vemos relatos narrativos de natureza histórica. Não é uma literatura apocalíptica ou parabólica. O que eles viram foram coisas reais, físicas. A outra questão, irmãos, conforme o nosso tema, permaneceremos conscientes depois da morte? Quando morremos, irmãos, a nossa alma ela permanece consciente. Nós não entramos em um sono da alma, um estado de inconsciência até a ressurreição, como muitos têm propagado, muitos têm ensinado de forma errada hoje em dia. Então a resposta é sim, nós vamos permanecer conscientes. A Bíblia afirma que a alma do crente ela vai imediatamente para a presença de Deus de forma viva, consciente e pessoal. Como é que nós podemos fundamentar então esse pensamento conforme a palavra de Deus? 2 Coríntios 5, versículos 6 a 8, Paulo diz o seguinte: estamos confiantes, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nessa passagem, irmãos, Paulo expressa um desejo claro de deixar o corpo, isso é morte física, e estar com o Senhor. Significa o quê? Vida espiritual consciente. Paulo não fala de adormecer, mas ele fala de estar em plena comunhão com Cristo. O termo grego usado aqui pelo apóstolo Paulo para habitar com o Senhor indica uma presença ativa e não uma presença passiva. Outro texto, irmãos, Filipenses 1, 21 a 23, Paulo ensina o seguinte, que ele desejaria partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então o ensino de Paulo é que ele esperava que ao morrer ele estivesse imediatamente com Jesus e não no estado inconsciente. O apóstolo Paulo não diz, eu vou dormir até o fim dos tempos, mas partir e estar, ação direta e imediata. Se a alma tivesse inconsciente, como é que poderia, irmãos, isso ser melhor do que viver e servir a Cristo aqui na terra? Um outro texto, em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, mostra as almas dos mártires clamando, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas? Então, irmãos, esse texto nos mostra que essas almas estão debaixo do altar de Deus no céu atual. Essas almas se lembram da injustiça que elas sofreram, elas falam, elas clamam, elas ouvem respostas e elas recebem inclusive vestiduras brancas. Isso mostra o quê? Plena consciência, mostra emoção, mostra expectativa, mostra relacionamento com Deus. Isso tudo antes da ressurreição dos corpos. E tudo isso, irmãos, refuta a doutrina do sono da alma. A doutrina do sono da alma é aquela ideia de que após a morte, irmãos, a alma ela entra num estado inconsciente até o juízo final. Esse pensamento não encontra apoio na Escritura, não encontra base bíblica para podermos afirmar isso. Quando a Bíblia fala de sono, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 14, o Evangelho de João capítulo 11, versículos 11 a 14, ela vai estar usando uma metáfora para o corpo e não para a alma, porque a consciência contínua dos justos, ela é vista tanto antes quanto após a ressurreição. Jesus, quando ele fala ao ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23, ele não fala, não dormirás comigo, vai estar consciente, ativo, irmãos.
Randy Alcorn, no seu livro Céu, ele diz o seguinte: a alma não dorme, ela continua ativa, ela continua adorando, ela continua lembrando, ela continua esperando. Ele ensina que a alma não é menos consciente do que agora, é mais. Então veja, irmãos, tudo isso reforça ali a ideia de que os salvos eles estão no céu, em espírito, aguardando um corpo, que estão ali realmente ativos, adorando o Senhor. Então veja que a morte é uma transição para uma nova fase da vida, e não um apagamento da nossa vida, tá bom? E como nós podemos aplicar isso, irmãos? Consolando uns aos outros. Podemos afirmar com segurança bíblica que os nossos entes queridos que estão no céu, que são salvos, eles estão conscientes com o Senhor. Isso nos dá uma esperança ativa, a esperança de que quando morrermos, nós não entraremos ali em um limbo, nem em silêncio, mas na presença gloriosa de Jesus Cristo. Isso nos dá confiança na eternidade. A morte é uma porta de entrada imediata para o céu, irmãos. Isso muda, com certeza, a nossa maneira de viver hoje. E a outra coisa, irmãos, conforme o nosso tema pede, o céu ele é temporário. Qual é o estado intermediário dos salvos hoje? O céu contemporâneo, o céu atual, onde os crentes vão morrer, será que é o destino final, é o destino eterno dos salvos? Não. O céu atual, irmãos, ele é maravilhoso, é real, consciente, mas é temporário. A Bíblia nos ensina que existe ainda algo mais glorioso por vir, a ressurreição corporal dos crentes. O que é o céu atual? O céu atual, meus irmãos, é o lugar onde os espíritos dos salvos estão com Cristo. Hoje estão aguardando a ressurreição, também chamado pelos teólogos de estado intermediário. Vai ser descrito, vai ser apresentado em passagem na Bíblia, como Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, que são os mártires no céu. Lucas capítulo 23, versículo 43, quando Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Filipenses 1, 23, quando Paulo diz: partir está com Cristo. Então, irmãos, o céu atual é uma morada temporária e gloriosa, mas não é o nosso lar definitivo. Então, pastor, o que vai acontecer depois? Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 3, diz: vi novo céu e nova terra, e ouvi grande voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, irmão, depois do juízo final, como é descrito em Apocalipse 20, Deus criará uma nova terra, onde Ele habitará eternamente com os remidos. Não iremos apenas ao céu, o céu virá à terra. O final da história não é o céu espiritual, mas o mundo renovado, o mundo físico, habitados por pessoas ressuscitadas, com corpos glorificados. Então a questão é: por que Deus criou esse estágio temporário, passageiro, que não é eterno ainda? Porque o plano redentor ainda está em andamento. A obra da cruz já foi realizada, mas a restauração da criação ainda está por acontecer, conforme Romanos 8, 19 a 22. O céu atual, irmãos, é uma sala de espera gloriosa, mas não é o destino final. É como um hotel 5 estrelas, onde aguardamos para entrar na nossa verdadeira casa. Portanto, meus irmãos, o céu atual é real, glorioso, cheio da presença de Deus. Mas a história da redenção ainda não chegou ao seu fim, ainda não chegou ali ao seu clímax. O que nos espera então é o quê? É um mundo físico restaurado, com corpos glorificados e da presença de Deus para sempre. Que Deus nos abençoe em mais esse estudo, que Deus abençoe você que tem acompanhado, e juntos possamos crescer para a glória do Senhor. Tem um e-book que eu escrevi, que fala justamente sobre essa questão. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? O nome do e-book chama-se Entre a Morte e a Glória. É um livro muito esclarecedor. Vou colocar o link aqui do e-book, onde você pode adquirir, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, meus amados, e até a próxima, se o Senhor permitir.